Hoje o tema da nossa palestra é gurus verdadeiros e falsos, como distinguir um tipo do outro, né? Como eu havia mencionado na palestra anterior, que se chamou A Transcendência segundo os Shiva Sutras e a Teosofia, a palestra de hoje é uma espécie de sequência e é interessante que a pessoa assista a outra para ter um proveito maior do conteúdo dessa palestra, mas ainda assim eu vou tentar repetir algumas ideias simples para a pessoa que não assistiu também possa ter uma ideia geral clara, né? E a tônica dessa palestra de hoje é a simplicidade. Eu quero passar uma ideia simples e clara para que qualquer pessoa então tenha, né, possibilidade de, ao observar uma pessoa que se apresente como um guru espiritual, saber se se trata de um guru genuíno, né, passando uma instrução espiritual verdadeira ou não. Então, hoje o tema é mais precisamente assim, sobre qual é a qualificação que um verdadeiro guru espiritual tem, né, para que a pessoa possa fazer esse tipo de análise e de observação, de julgamento. Então, sim, todo mundo sabe que guru normalmente é um termo que se usa para os instrutores espirituais indianos, mas significa não só um instrutor espiritual pertencente a uma religião vinda da Índia, mas qualquer instrutor espiritual que se propõe a guiar uma pessoa, né, por conhecimento próprio, por realização própria, né, a uma condição que ele já tenha atingido, né? E é por isso importante saber se esse guru já atingiu essa condição que ele está se propondo a passar para os outros, no caso a iluminação ou a realização espiritual. E como a teosofia ensina que todos os caminhos levam ao mesmo lugar, ao mesmo objetivo, que é o nirvana, ou o retorno à casa do Pai, ou a libertação, é importante saber que isso se refere a todos os caminhos espirituais, né? Porque tem alguns caminhos que não são, parecem ser espirituais, mas conduzem a pessoa, né, à desarmonia, né, a doenças, a problemas, né, e a sofrimentos e não levam a uma realização espiritual. Só que para eu poder falar sobre gurus verdadeiros e falsos, eu primeiro preciso fazer uns comentários sobre o que é verdadeiro e falso, ou melhor, sobre a existência do verdadeiro e falso, né? Porque para a pessoa poder fazer esse exame num ambiente espiritualista, ela não pode estar seguindo aquela moda, né, do politicamente correto, que diz que tudo é verdadeiro, tudo é bonito, né? Porque se eu estou dizendo que o ensinamento espiritual é falso, né, eu vou ter que abrir mão dessa ideia de que tudo está bonito e tudo está certo, né? Então, saber que existe o verdadeiro e o falso significa sair dessa posição relativista, né? Porque relativismo é uma filosofia que diz que verdade é aquilo que aparece para cada um. Então, eu tenho uma impressão de alguma coisa e eu acho que isso é a verdade, né? Porque é verdade para mim, parece verdade para mim, e ninguém pode dizer que não é verdade, né? E hoje em dia, nessa moda, a pessoa que diz, isso não é verdade, parece até uma pessoa sem educação e uma pessoa antipática, porque ela está discordando de alguém, né? Então, eu não estou aqui dizendo que em matéria de espiritual, de moral, de comportamento, existem verdades rígidas e fixas, né, que nós temos que seguir por alguém que nos imponha de uma maneira autoritária, né? Até mesmo Aristóteles, que é considerado o pai da lógica, já ensinava que esses assuntos que se referem à ação humana, como a ética, não são assuntos de coisas fixas, né, permanentes, eternas,
São coisas que têm uma natureza mais flexível, mais imprecisa, né? E é um pouco mais difícil de estabelecer o que é a verdade ali do que os assuntos simplesmente contemplativos, como as verdades matemáticas, né? Onde 2 mais 2 sempre vão ser 4. E então Aristóteles já ensinava que para uma pessoa ser boa em ética, ela precisa ter muito discernimento, né, e muita experiência de vida, justamente porque são coisas assim que têm muitas variações e sutilezas. Então eu não estou dizendo que as verdades da ética são estanques e rígidas, mas isso não significa que não existam verdades, né? Coisas ideias verdadeiras e falsas, né? Porque quando a gente adota uma ideia de que não existe verdade, uma ideia relativista, como é que você vai dizer para uma pessoa que está se guiando por seus instintos, né, ou por uma posição totalmente egoísta, que ela está errada? Porque se você diz que tudo é certo, né, é verdade, é o que aparece para cada um, então aquela pessoa lá que está sendo egoísta, que está sendo agressiva, ela diz, não, eu estou certo, porque você está ensinando que não tem nada de errado, cada um é certo no seu ponto de vista. Então, quando a gente começa a falar sobre ensinamentos verdadeiros e falsos, gurus verdadeiros e falsos, a gente tem que sair dessa posição relativista, né, e do politicamente correto, e mesmo sabendo que respeitando as pessoas, né, você não precisa discordar sem respeito, você deve discordar respeitando, existem ideias falsas, erradas, né, e ensinamentos falsos e gurus falsos. Então, se o guru não tiver um conhecimento verdadeiro, ele também não pode passar a instrução verdadeira e a pessoa não vai chegar a nenhum lugar bom. E essa questão, então, da busca da verdade, né, do guru verdadeiro, depende tanto da situação do guru, mas também, em parte, da intenção daquela pessoa que está buscando, porque algumas pessoas acabam caindo, né, próximas a esses instrutores não verdadeiros por acidente, né? Por acaso elas param ali e algumas desconfiam e vão embora, né? Outras, né, acabam se sentindo vítimas de alguma maneira, mas também tem aquelas pessoas que têm uma atração por certas propostas que parecem fáceis, né? Assim como as vítimas de estelionatários. Os estelionatários oferecem um lucro fácil, né? E a pessoa está querendo muito acreditar em lucro fácil, em ter alguma vantagem, e aquela conversa do estelionatário é excelente para ela. Então, tem alguns gurus que já chegam com essa proposta, assim, eu vou te dar uma iluminação, né? um ensinamento que vai te levar à iluminação. É de uma maneira muito fácil, você não precisa cumprir regras, você não precisa ter disciplina nenhuma, né? Você pode deixar os seus instintos liberados, fazer o que você quer, né? Não precisa seguir 10 mandamentos, nem ética nenhuma, e ainda assim você vai atingir a iluminação, porque, né, esses ensinamentos que são cheios de regras, né, eles são muito ultrapassados, e eu descobri um método novo. Então, a própria pessoa que está buscando e que se agrega a esses gurus, às vezes já tem também uma intenção de sair daquele caminho que não parece ser o fácil, né, que você vê sendo prescrito pelos instrutores de todas as religiões, né, que estreita é a porta, né, e a gente, então, para chegar num estado, né, de realização, de plenitude, a gente tem um ajuste, né, a fazer, né, um trabalho de autotransformação para conseguir chegar lá, né, nessa experiência que eu descrevi, nessa condição de consciência, nessa nova consciência, nesse despertar de consciência, como eu mostrei na palestra anterior, inclusive com um bom exemplo. Então, hoje eu vou dar apenas uma ideia geral, simples, sobre como você pode perceber de uma maneira
rápida, né, se esses ensinamentos estão levando a um lugar, uma condição realmente espiritual. E também, então, eu vou recorrer a alguns sutras, né, dos Shiva Sutras, que eu já comecei a apresentar na palestra anterior, e também vou pincelar, então, algumas ideias básicas que eu apresentei para explicar o que é, então, essa experiência de realização, essa experiência de unidade, usando como imagem uma luz espiritual onipresente, que é a essência de cada ser, e os veículos externos dos seres individuais, na sua individualidade. Então, eu usei essa lâmpada como uma imagem de um conjunto de veículos que se interpenetram e que expressam essa lei, essa energia una, que é a consciência una, que é a base da consciência individual. E também vou revisar essa ideia de um prisma com uma luz una que se desdobra em outras 6, além da luz branca que seria una, em outras 6 cores, para representar, então, como se expressa o universo e todos os seres que ali se manifestam na visão teosófica, que é um mundo que se representa, que se manifesta em 7 planos. Então, esse plano, que seria a luz una, onipresente, seria a luz branca, e conforme, então, os níveis de manifestação e de densificação daquela matéria, que é a base desse universo, que vai do mais sutil ao mais denso, então isso se expressa nessa alegoria aqui, nessas diferentes cores. Então, quando a gente fala assim, espiritual, guru espiritual, mestre espiritual, em primeiro lugar a gente tem que pensar o que é espiritual, porque a gente usa essa palavra de forma intuitiva, mas se você pensar nesse conceito, e é interessante destacar que quando a gente começa a falar de conceito, se é uma palestra presencial hoje, não tem gente aqui por causa da pandemia, mas se começa a falar sobre um conceito, às vezes as pessoas levantam e vão embora ou desligam o vídeo, porque conceito parece uma coisa que você vai ter que decorar como na escola para passar na prova, Então parece uma coisa burocrática. Mas aqui vocês vão ver, com a minha explicação, que é justamente pela falta de um conceito claro do que é realmente espiritual que as pessoas acabam caindo numa falsa orientação, porque aquilo que a pessoa está apresentando não é realmente espiritual. E é por isso que, então, é importante ter uma ideia, ainda que seja geral, desse mundo que se manifesta em diferentes planos, em diferentes níveis de manifestação, do mais uno para o mais múltiplo. Então, eu trouxe uma figura aqui para ilustrar, que é um desenho que representa um processo de decantação e sedimentação. Apesar de eu não entender muito desse assunto, eu achei esse exemplo didático. Se a gente pega esses 7 planos e coloca aqui em 3, nesse desenho que já está pronto, a gente pode representar esse mundo da multiplicidade, como eu falei na palestra anterior, esse mundo daqui de baixo, onde aquela luz una se manifesta em seres separados, como esse nível aqui, mais denso, mais pesado, que fica embaixo. Aqui nos planos intermediários, que eu estou colocando aqui como essa água misturada com alguns sedimentos, são esses planos sutis, como o plano astral, o plano mental, e essa água, então, pura, sem nenhum tipo de diferenciação, seria o plano espiritual. E aí, então, esse plano físico, material, que é o plano onde a gente vive, esse mundo visível,
eu posso, como ele é muito denso, posso separar totalmente as coisas, que eu trouxe até aqui uma figura de tijolos. Aquele barro, né, uno, pode ser separado em tijolos. Então eu tenho aqui o meu corpo físico, que é a parte mais externa, né, em relação ao sétimo princípio, que é uno, eu tenho esse primeiro princípio, que é o meu corpo físico. E aqui ele é totalmente separado do corpo físico daquela pessoa que está aí na minha frente. O meu braço termina aqui, eu tenho um espaço e o braço daquela pessoa começa em outro lugar. Então, esse é o mundo propriamente dito da separatividade. A pessoa que tem a sua consciência totalmente identificada com esse mundo físico da separatividade, que ainda agrega a porção sutil imediatamente superior, que é o plano astral, onde existe também matéria e separação. Apesar de ser uma matéria mais sutil, ainda tem matéria, existe ali separação de veículos, as pessoas ali ainda têm senso de individualidade egóica, eu sou eu, aquele ali é outro. E também os planos mentais, os planos inferiores, a parte inferior da mente, que ainda está nesse reino da separatividade. Veja bem, se eu chamar esses planos aqui, onde ocorrem essas manifestações ditas sobrenaturais, porque na teosofia a gente não fala que exista alguma coisa sobrenatural, porque tudo é natural, tudo é da natureza que ainda não foi compreendido, então parece sobrenatural. Mas esse mundo onde operam essas forças psíquicas sutis, aqueles fenômenos que a ciência não consegue explicar, se eu chamar isso de espiritual, eu vou ter alguns problemas. Por quê? Porque eu vou pensar que aquela pessoa que acabou de morrer, né, que acontece? Ela acabou de perder o corpo físico, mas subjetivamente ela ainda permanece com as mesmas características, né? A mesma bondade, a mesma maldade, né? As mesmas emoções, os mesmos pensamentos. Se eu chamar tudo que vem dali de espiritual, é muito complicado, porque olha só, se eu estou aqui já no mundo físico, né? E aqui nesse mundo físico, mesmo com cara, com impressão digital, carteira de identidade, nome, endereço, as pessoas ainda conseguem aplicar golpes. Imagina aquilo que vem de um mundo invisível e que eu simplesmente chamo tudo aquilo de espiritual, sem discriminar aquilo que é bom ou ruim. É muito complicado, e por isso que as pessoas sem discernimento, muitas vezes, né, sem discernimento e com faculdades psíquicas, né, um pouco abertas, né, não disciplinadas, né, mas com algum desenvolvimento natural, às vezes pensam assim, não, eu ouvi uma voz, um pensamento, alguém me falou alguma coisa aqui no meu ouvido, né, e isso é espiritual, então eu vou seguir. Mas você não sabe se aquilo que apareceu para você, no seu ouvido, se realmente não for a sua imaginação, se aquilo é um ser de bem mesmo e vai te dar uma orientação boa, né? Então é extremamente perigoso quando a gente entra nessas áreas e começa a achar que tudo que é tipo de ser ou de instrução ou de habilidade é uma coisa espiritual só porque não é uma coisa concreta ou visível. Então, a gente tem esse cuidado, né, na sociedade teosófica, um conhecimento teosófico, de chamar de espiritual aqueles, ou tudo aquilo que vem desses planos mais sutis que expressam a unidade. Porque é justamente como eu falei na palestra sobre transcendência, que é esse senso de unidade,
né, que proporciona aquele amor e aquela ética voluntária daquele ser iluminado, que ele não vai querer fazer o mal para o outro, porque ele sabe que o outro é parte dele, o outro é a mesma essência que ele. Então, a gente chama que espiritual é tudo aquilo que diz respeito a esse plano da unidade, ou então os planos sutis mais próximos da unidade. E esses planos inferiores, próximos do plano físico, onde existe essa separatividade com as paixões, com as motivações egoístas, ainda que sejam de um nível não material, que não tenha matéria visível, eles não são espirituais. Então, como diz a Blavatsky, na Voz do Silêncio, não espere encontrar o seu guru nessas regiões maiávicas. Ela está se referindo ao plano astral. Por quê? Porque ali é um ambiente bastante incerto, né? E ele aumenta, então, o grau de incerteza a respeito de quem é quem, aumenta muito mais em relação ao plano físico. Então, os gurus verdadeiros, né, quando a pessoa tem a oportunidade de encontrar fisicamente, né, ser orientada por um guru que está encarnado ali próximo dela, são aqueles gurus que transmitem uma instrução ou têm uma atitude compatível com essa forma de ser de um iluminado, né, de um verdadeiro santo, de um verdadeiro mestre, assim como o Buda, como Cristo, como tantos outros instrutores das religiões, cujos ensinamentos essenciais eles são compatíveis, né? Então, se você tem um guru e passa ensinamentos que não são incompatíveis com ensinamentos de Jesus, de Buda, você está sendo bem orientado por um guru verdadeiro, porque nenhum guru verdadeiro vai passar, né, uma instrução que seja assim mais profunda, né, mais fundamental, que seja distoante desses princípios básicos. E é por isso, então, que a gente precisa conhecer essa estrutura setenária do universo, e vocês são convidados a participar das atividades aqui na Sociedade Teosófica para conhecer com mais detalhes, né? É só entrar no site da Sociedade Teosófica do Brasil e conhecer a programação, inclusive, de atividades online, que foram bastante ampliadas nessa fase de pandemia. Então, como eu falei, que eu vou prosseguir com alguns trechos dos Shiva Sutras, que eu abordei na palestra anterior, esse livro aqui, da editora Teosófica, comentado pelo Taimni, o Dr. Taimni. Eu trouxe apenas alguns sutras e eles falam dessa condição do guru realizado que a gente pode vislumbrar com facilidade para depois usar para discriminar esses gurus que a gente, né, cada vez serão mais acessíveis nesse mundo de tecnologia digital, né, onde qualquer pessoa pode criar uma página, pode criar um canal, colocar uma roupa de guru e dizer que é um guru, né? Alguns são verdadeiros, mas será que todos são? Então vamos ver o que os Shiva Sutras falam sobre a condição de um guru autêntico. Em primeiro lugar, eu vou citar esse Sutra 3.16, que eu já mencionei na palestra anterior, que ele diz que esse yogi realizado, a pessoa que atingiu a autorrealização, fica estabelecido na consciência átmica. O que é a consciência átmica? É aquele nível de consciência daquela pessoa que percebe, conhece diretamente a luz interior que anima, que é a fonte da sua vida, que é una, idêntica à luz interior de todos os outros seres desse mundo. Então, o yogi realizado, ele vive estabelecido, o centro de identidade dele está estabelecido nessa consciência átmica. A gente não, a gente vive na consciência que se expressa aqui no plano físico.
né, a gente vive na consciência a respeito dos objetos materiais visíveis, e a gente também tem uma consciência das nossas emoções, né, são feitas de matéria astral, e dos nossos pensamentos, que são feitos de matéria mental. Então, a nossa consciência está estabelecida nesses níveis inferiores, mas a do yogi não. Ele vive nesse mundo, né, tem corpo físico, né, tem emoções, tem mente, mas o centro de identidade dele está estabelecido na consciência átmica. E essa consciência átmica, então, como já falamos, tem um tríplice aspecto, Sat, Chit, Ananda, que significa seidade ou verdade, existência real, Chit, que é a mente ou consciência, e Ananda, que é a bem-aventurança. Então, esse yogi, ele é mergulhado no oceano da bem-aventurança, está sempre no estado de bem-aventurança, né? Sempre no estado de graça, e no conhecimento subjacente ao sistema manifestado, ou seja, ele tem uma espécie de onisciência. Por quê? Porque como a consciência dele, o eu dele, é aquela energia una, onipresente, ele se estabelece ali, ele pode ter conhecimento de qualquer coisa do mundo manifestado. E então, o Sutra 13 da seção 3, ele diz que pelo atingimento do completo controle sobre o poder de percepção, o yogi atinge um estado de ser no qual está inteiramente independente das limitações comuns que confinam a consciência encarnada dos seres humanos nas condições variáveis de espaço e tempo. Ou seja, ele é independente das limitações que nós temos. Então, ele é um Jivanmukta, um ser liberto, uma alma liberta. E é essa independência que dá esse sentido de liberdade, porque ele está aqui no mundo, ele pode ter corpo físico, ele pode transitar, mas ele não é dependente das limitações que esse nível de realidade oferece para nós, porque ele adquiriu, né, uma outra condição de existência, uma outra condição de ser, e ele tem total domínio, ele pode fazer o que ele quer com esses veículos dele, com toda a matéria do universo manifestado. Então, olha só, a responsabilidade desse guru ter chegado até esse estado último de realização, que no momento que se adquire forças de manipulação sobre a matéria, ele pode fazer o que ele quer, mas ele só vai fazer aquilo que é o bem e aquilo que for conforme o plano divino, aquilo que estiver em harmonia com toda aquela unidade de todos os seres. Ele não vai usar, né, aquele poder, aquela independência dele para tirar uma espécie de vantagem, para fazer o mal. Por quê? Porque ele já sabe que ele é todos os outros. E o Sutra, então, 3.32 diz que, embora o indivíduo autorrealizado esteja desempenhando as atividades mencionadas nos aforismos anteriores, ou seja, embora ele esteja trabalhando normalmente no mundo, né, cumprindo seu papel, né, oferecendo seu serviço, ele permanece totalmente desapegado das mesmas, porque a sua consciência está estabelecida no mundo da realidade, ou seja, no mundo da bem-aventurança, no mundo da unidade. Né? E isso é um ponto muito importante, porque um ser realmente autorrealizado, ele tem desapego das coisas mundanas. Né? Ele não vai estar buscando, né, posses, não vai estar buscando poder, não vai estar buscando vantagens pessoais, como uma pessoa que está com a consciência presa nesse mundo manifestado. E aí isso explica claramente aquilo que está escrito na Bíblia em João 18:36, que quando Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então o rei Jesus não estava interessado em adquirir poder e vantagens para ele nesse mundo de cá, porque o reino dele é do mundo de lá. Então isso é um dos sinais mais importantes
para se saber se o guru é realmente autorrealizado ou não, porque se ele está buscando, né, vantagens nesse mundo daqui, é porque ele ainda não tem o reino do mundo de lá. Então, é interessante observar isso, que nesse caminho de autorrealização dos yogis, né, que estão chegando nesse nível avançado, né, de consciência, é um processo, naturalmente, como todo o processo de desenvolvimento. E esse estado, então, de autorrealização, ele vai sendo atingido aos poucos. Então, o yogi vai adquirindo, vai atingindo essas experiências, só que até isso se transformar num estado permanente demora algum tempo, e ele pode chegar a níveis, né, bastante altos de experiência, de realização, e pode perder, né? Ele pode cair, e ele vai ser naturalmente testado, né, para ver se ele realmente chegou lá. Como qualquer pessoa que atinge uma graduação em alguma coisa, ela vai ter que se submeter a provas para ver se ela realmente atingiu aquele grau de desenvolvimento. Então, o Sutra 3.23 diz: o estado de completa autorrealização deve ser atingido, de completa realização, deve ser atingido, porque a menos que o yogi esteja firme e irreversivelmente estabelecido no mundo da realidade, ou seja, no outro reino, o reino de lá, a sua consciência pode reverter aos estados inferiores viciados pela ilusão. Ele pode chegar num nível alto e pode cair, né? Então, o Sutra 3.24 diz: através de tentativas repetidas para atingir o mais alto estado de consciência possível no mundo da realidade, aquele estado que foi anteriormente perdido pela reversão aos estados inferiores é permanentemente alcançado. Ou seja, ele vai se esforçando para se manter, né? Ele atinge o estado alto, cai um pouco e ele volta, ele faz um trabalho perseverante de se manter naquele nível alto, né, de realização de uma forma mais permanente. E o Sutra 3.19 diz: o yogi deve estar alerta em relação aos poderes divinos que inevitavelmente o testarão antes que a liberação possa ter lugar. Aqui esse sutra não está completo porque eu quis focar apenas nessa parte e as outras informações são muito diferentes e eu não queria fugir desse assunto. Mas aqui então estamos falando sobre as tentações e as provações dos altos adeptos. Então esse é o único comentário que eu vou ler nessa palestra, tem um pequeno trecho do próprio Dr. Time sobre esse ponto, sobre esse sutra. As histórias e lendas ligadas às vidas de todos os grandes instrutores das religiões do mundo narram as grandes provas e tentações por eles sofridas antes de provarem sua incorruptibilidade, conquistando assim o direito de dar ao mundo a sua mensagem. As histórias contadas nas escrituras não são provavelmente verdadeiras, mas o princípio que ilustram é sem dúvida verdadeiro. Todos os grandes instrutores de religião e, de fato, todos os buscadores da verdade suprema têm que passar por testes e tentações da natureza mais sutil até que lhes seja permitido cruzar o limiar que separa o mundo da realidade do mundo da manifestação, ou seja, ele vai mudar de reino, ele não vai fazer mais parte do reino humano com a pessoa comum, né? Ele vai ser um homem perfeito, é como, eu não sei comparar assim proporcionalmente, mas é quase como se fosse passar do reino animal para o reino humano. Então ele precisa realmente ser testado para ver se ele se transformou num ser de outro nível de consciência. De fato, tal processo de contínuos testes começa assim que o aspirante entra no caminho da santidade e resolve, seriamente, com determinação, encontrar as realidades internas da existência e, finalmente, a realidade suprema.
porque a ninguém é permitido passar pelos portais do santuário mais interno da santidade, trazendo qualquer espécie de fraqueza ou inaptidão, que possam levá-lo a trair os poderes divinos limitados, que vêm a ele naturalmente sem a menor solicitação da sua parte. Mas, ainda a continuação do comentário do Time, devemos nos lembrar que as provas e tentações pelas quais as pessoas nesses altos estágios espirituais têm de passar não são as tentações comuns ligadas às fraquezas humanas comuns. Então, como eu destaquei, sublinhei nesse trecho que eu acabei de ler, que essas narrativas nas Escrituras, como no caso essa tentação de Cristo narrada na Bíblia, é narrada de forma alegórica, né? Não é exatamente assim que aconteceu, mas elas indicam, né, princípios verdadeiros, ou seja, aquele adepto passou sim por provações muito difíceis. Só que como nós não temos ainda conhecimento para entender o tipo dessas provações, porque são num nível, né, bastante sutil, de outras esferas de existência diferentes das nossas, essas representações são, em geral, alegóricas, né? Então, quando Cristo enfrenta ali o demônio no deserto, ele está lutando contra os seus próprios demônios, né? Contra as suas próprias fraquezas, sendo testado num nível, né, bastante sutil, para ver até que ponto, né, se ele realmente vai ser um mestre ascensionado. Então, a gente vê que esse tipo de provação não está muito acima das coisas que a gente vê, né, no dia a dia sobre escândalos que envolvem gurus, né? Escândalos sexuais, problemas, né, problemas com a justiça, crimes, né, crimes, assédio sexual, estupro, fraude, estelionato, sonegação fiscal, furto, né? Porque esse tipo de conduta está ainda associada às fraquezas comuns, né, que até uma pessoa de bem, né, um cidadão comum de bem, não vai cometer, né? Então está muito abaixo daquele nível de tentação como a tentação de Cristo. Então isso serve aqui como parâmetro para distinguir, né, o que tem de espiritual no ensinamento, né, de uma pessoa que está tendo esse tipo de comportamento. E o karma dessas pessoas, né, é bastante pesado, porque olha a responsabilidade que elas têm, elas estão tomando pessoas para guiar, né, e muitas vezes podem causar sérios sofrimentos às pessoas, né. E como são pessoas que têm acesso, né, elas têm acesso ao conhecimento espiritual, só que elas não estão usando aquilo bem, não entenderam bem. E como elas têm acesso a esse conhecimento, o karma delas é maior, a responsabilidade aumenta. Por quê? Porque elas poderiam estar usando aquele conhecimento para se libertarem e para libertarem os outros. Então é um karma pesado, né? É uma situação muito difícil e a gente tem que ter compaixão dessas pessoas, sabendo que são pessoas iludidas, né? Mas ter compaixão e não julgar, né, ficar julgando as pessoas, né? A gente tem que julgar o comportamento, né, saber que é ruim. Não significa tomar essas pessoas como guias, né, e continuar ali seguindo, né, essas orientações. Então, quando a gente vê pessoas, gurus assim, que tiveram realmente, atingiram essa condição de autorrealização, de plenitude, como eu destaquei aqui como 2 exemplos, Ramakrishna e Ramana Maharishi, você vê até pelo semblante das fotos dessas pessoas que eu não tive a oportunidade, né, de ver pessoalmente, mas a gente vê pelas fotos
que são pessoas que estão num estado de graça constante, né, de plenitude, tão profundos. E como essas pessoas já têm isso, elas não vão sair correndo atrás de dinheiro, botando dinheiro embaixo do colchão, atrás de mulher, de homem, se envolvendo, né, em escândalos e problemas com a lei. Então, a gente tem que, só tendo essa clareza de que, como disse Yogananda, eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se a pessoa ainda está dependente, né, de satisfação nesse mundo, nesse mundo que a gente vive, é porque ela ainda não tem a satisfação no mundo de lá. Então, se ela ainda não é autorrealizada no mundo de lá, ela não pode nos levar até o mundo de lá, a não ser como um servidor, né, um colaborador, né, de uma instituição, de um mestre, que precisa de ajudantes, né, pessoas para divulgar o ensinamento, mas não é que aquela pessoa é um guru e que aquela pessoa vai conduzir, né, os outros a essa experiência, essa condição de autorrealização, porque ela mesma não tem. Então, em geral, esses casos acontecem porque as pessoas, né, têm as suas ilusões, as suas ignorâncias, né, e acabam se enredando em si mesmas, criando uma grande confusão, um grande problema, né, não têm lucidez, muitas vezes confundem as experiências da sua imaginação com experiências verdadeiras, né, que seriam verdadeiras. E é por isso que na palestra anterior eu destaquei tão profundamente a necessidade de adquirir a objetividade no plano físico como uma condição para ter lucidez nos planos sutis. Porque enquanto a pessoa não tem uma lucidez muito profunda e distinguir as coisas do mundo concreto, ela não vai ter condição de distinguir coisas no mundo sutil, né? Ela vai confundir a sua imaginação, alucinações ou alguma confusão mental, né? Um delírio com experiências reais, e é o que é totalmente diferente, né? Então, por que as pessoas precisam passar tanto tempo no plano físico? Porque precisa desenvolver essa lucidez e vão ser testadas aqui no plano físico, né, para saber se desenvolveram essa lucidez. Até a gente tem relatos na história do movimento teosófico que os discípulos dos Mahatmas, né, no início, como Blavatsky e outros, foram testados em seu discernimento, que os Mahatmas colocaram, né, alguns seres que pareciam Mahatmas e deram falsas orientações para ver se o discípulo ia seguir aquilo, né? Então o discípulo tinha que saber que aquilo poderia ser um outro tipo de entidade fantasiado, entre aspas, né? de mestre, e passando um ensinamento ali, uma ordem, uma instrução que não era verdadeira. Então, assim, o discernimento vai ser testado até o fim da jornada. Por isso que tem que ter tantos testes, né? Mas, como eu falei, essas fraquezas comuns, né, que incidem no Código Penal, elas ainda estão muito abaixo do nível, né, dos últimos estágios de discernimento para se atingir a autorrealização. Tá? Então, além da confusão, né, da ilusão, da ignorância, existem os casos menos comuns, né, dos que são assim voluntariamente mal intencionados, que são mais raros, mas existem os casos dos magos negros, né? E eu quero deixar bem claro que mago negro não tem nenhuma conotação racial. Mago negro significa mago ausência de luz, né? O negro dá ausência de luz. E é importante também deixar claro que muitos deles, se não a maioria, não tem mais nem corpo físico. Eles são habitantes do plano astral, então não tem nada a ver com raça. Então, os magos negros, e eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, porque é um tema um pouco pesado para uma palestra pública,
Mas eu vou dar uma dica para quem quiser ler alguma coisa sobre isso no final do volume 2 da obra As Cartas dos Mahatmas para Apessinet. No final do volume 2, na página 372, tem um texto de Eliphas Levi chamado A Morte, com alguns comentários em nota de rodapé dos Mahatmas. E ali Eliphas Levi fala, né, desses imortais no mal, que são os magos negros, que são pessoas que se identificam com a sua separatividade egóica e elas optam por continuar o seu processo, entre aspas, evolutivo, sua jornada, reforçando a sua identidade egóica. Então, eles cultivam conhecimentos desses mundos sutis, daí a importância de não chamar isso de espiritual. Eles cultivam esses conhecimentos desse mundo, entre aspas, sobrenatural, de mundo de poder, de magia, para se reforçar como um ego poderoso, né? Para ter vantagens para si, né? E então eles ao longo da sua jornada vão reforçando esses veículos externos, esse senso de separação, e eles jamais então vão ter essa experiência de êxtase, que é a experiência de gota no oceano, porque para a gota deixar de ser gota e passar a ser oceano, para usar esses termos bastante comuns que todo mundo conhece, ela tem que se desidentificar da condição de gota. Agora, se a pessoa diz todo dia, eu sou a melhor gota que os outros, né? Eu sou a gota mais bonita, eu sou a gota mais poderosa, eu sou a gota mais rica, eu quero vantagens para mim, como, né, quero um poder para mim, porque eu sou gota. Isso vai reforçando aquele senso, aquela identidade egóica, e vai fazer com que aquela gota não se rompa nunca e não tenha nenhuma experiência nunca de êxtase, que é essa fusão, né, da identidade individual com a vida una, né, que é a consciência divina. Então tem esse tipo também, né, porque algum tipo de ignorância passa a seguir esse caminho. E por isso que é interessante notar que todas as religiões, né, ensinam já desde esses passos preliminares, que são as religiões para o homem comum, seja humilde, seja altruísta, né? Claro que a pessoa tem que ter atendidas as suas necessidades, né? Tem que ter uma autoestima, porque ela faz parte desse todo, mas isso não quer dizer excluir os outros. Então, faz parte de um desenvolvimento que está ligado, que está conectado, que está unido ao todo, essa vida una, né? Que não tem esse senso de ego reforçado a cada dia. Então, desde o início, né, cultivando essa ausência de egoísmo, essa humildade, né, as virtudes morais, isso vai preparando, né, a pessoa para quando ela chegar naqueles estágios mais altos, aquela casca do ego se rompa com facilidade, né, e ele passa então de uma forma mais tranquila por essas provações. Porque mesmo que a gente não tenha acesso direto a saber precisamente como são essas provações, a gente já pode encontrar em vários livros, né, algumas dicas de que isso se refere, essas tentações estão muito ligadas ao orgulho espiritual e ao uso, né, de poderes para reforçar aquele orgulho, o senso de separatividade vai como uma tentação até o fim. Então, sabiamente, os instrutores de todas as religiões já pregam desde o início essa humildade. Então, eles não estão propondo, como alguns gurus, né, falsos gurus, propondo uma exacerbação do ego. Então, outro detalhe que eu gostaria de enfatizar é que, como tem tido ultimamente vários escândalos sexuais envolvendo gurus e líderes de religião,
Eu queria ressaltar que o termo brahmacharya, que a maioria de vocês já ouviu falar, que significa celibato e que também tem outros significados, alguns mais amplos, né? Como em geral a maioria das palavras tem vários significados, que nesse contexto aqui desse indivíduo, né, lá nos níveis altos de autorrealização, significa realmente celibato. Significa literalmente celibato. Por quê? Porque no momento que a pessoa passa a ser centrada nesse nível de consciência divina, ela já ela sofre uma espécie de modificação fisiológica. As correntes do prana, da energia que circulam no corpo, né, pelos centros sutis, elas passam a se organizar de uma maneira diferente. Então é como você mudar o seu computador. Eu quero que o meu computador seja algo muito melhor, faça outras coisas. Você vai ter que mudar algumas peças, vai ter que mudar o sistema. Então aqueles circuitos de energia passam a percorrer outros caminhos. Então esses santos, né, esses seres iluminados de alto nível, como você vê que Ramakrishna, Ramana Maharishi, eles estão já com a consciência focada no cosmos, então eles não têm esse nível de necessidade fisiológica que as pessoas comuns têm, não porque isso seja mal ou pecado, né, mas porque eles passaram a ser um outro tipo de ser, né, assim como passarinho é passarinho, elefante é elefante, é diferente, passarinho voa, tem asa, elefante não. Então ele passa a ser fisiologicamente diferente também, num modo mais sutil, né? Fisiologicamente, ou seja, no nível das energias sutis. Então, um verdadeiro guru mesmo, que vai conduzir alguém à autorrealização, ele vai ter um tipo de relacionamento com seus discípulos que é de natureza casta, totalmente casta, porque se não for casta, ele não é guru. Né, porque ele não atingiu esse estado aqui, como você vê, Ramana Maharishi está sempre cheio de graça, então ele não precisa de nada desse mundo aqui, porque ele já tem a plenitude no mundo de lá. Agora você imagina então alguns gurus, né, como alguns grupos e seitas, né, em situação muito triste, mas é real, não estou inventando, prega sexo livre, né? Então a pessoa está conduzindo, né, os outros para um caminho que é mais ou menos a direção contrária, né? Porque a gente sabe que a sexualidade tem a ver com a natureza humana e tem um papel dentro da natureza humana. E para esse nível, então, iniciante, que é a gente, que tem essas orientações iniciais, como os 10 mandamentos, por exemplo. Para nós, ninguém pede para a gente, para nós, seja um celibatário. Né? Isso aí é para quem já está num caminho mais avançado. A orientação para a gente são coisas como, por exemplo, não desejar a mulher do próximo. Ali, se a pessoa cumprir isso, já vai ter assim, vai se livrar de muito problema, né, de muita confusão. Então, esse é um tipo de disciplina preliminar que gradualmente vai preparando a pessoa para um outro tipo de disciplina mais avançada quando ela chega lá. Agora, você vê um guru que ensina o caminho contrário, né, a pessoa está seguindo a contramão dessa jornada que leva à autorrealização. Então é mais um ponto para se ter um discernimento bastante apurado. E então, por fim, eu gostaria de ressaltar que a dificuldade é maior, o que causa mais dificuldade, no meu ponto de vista, em se discernir um guru verdadeiro do falso, né? Primeiro, mesmo que a gente não seguir pelas aparências, né? Porque nem todas as pessoas são ingênuas em pensar que a pessoa usa uma roupa de guru é guru, né? Mas é que muitas vezes eles misturam ensinamentos verdadeiros que eles colheram de fontes tradicionais do conhecimento e misturam esses conhecimentos verdadeiros, então, com conhecimentos falsos, né, opiniões falsas,
né, métodos falsos e práticas muito duvidosas. Então, na próxima palestra eu vou abordar esse tema, né, uma noção geral, à luz da teosofia sobre os Vedas, para que, então, vocês possam ter uma ideia, ou ter um ponto de partida, né, para um estudo, para ter uma ideia de quando você vê um discurso espiritual de uma tradição que vem da Índia, você pode logo reconhecer quais são aqueles elementos que você tem como um conhecimento verdadeiro sobre as verdades espirituais, sobre a iluminação, né, sobre a transcendência, a autotransformação. Você vai reconhecer que tem um conhecimento ali que está disponível nos Vedas e que se propagou ao longo dos milênios, né, e que são até hoje fonte de todos os gurus que seguem a tradição hindu. E você vai ver, então, quando existe uma fala de um guru, aquilo que é um conhecimento realmente, que vem do hinduísmo, e quais são os elementos que não se encaixam a esse conhecimento, né? Que são elementos estranhos, né? Agregados que a pessoa colocou ali, né? Como um método no qual ela acredita ou não acredita, né? Mas está oferecendo ali como, né, um caminho espiritual, uma prática espiritual, né, mas que não quer dizer que vai conduzir a uma experiência autêntica de realização espiritual. Então, muito obrigada por hoje e até a próxima.